E neste vídeo nós vamos falar sobre cadeiras de carro antigas, cadeiras de carro usadas. Vamos falar também 5 pontos muito importantes que você deve observar, deve avaliar na hora de fazer o investimento em uma cadeira de carro antiga ou uma cadeira de carro nova. Eu sou Emanuel Balduino e este é o Compare Baby. Aqui no Compare Baby nós já temos inúmeros conteúdos sobre cadeirinhas de carro, sejam nos produtos onde a gente explica as funcionalidades, os ajustes entre os grupos e também as diferentes formas de instalação. Então tem vários vídeos para você conhecer os produtos, tirar suas dúvidas, e também nós temos alguns conteúdos com foco na teoria, onde a gente te explica como funcionam as normas, os grupos de peso e dicas de segurança. Atualmente aqui no Brasil, o Compare Baby e eu somos o único canal certificado por uma instituição reconhecida internacionalmente do Reino Unido com foco em cadeiras de carro e em dispositivos de segurança para trazer informação atualizada de acordo com as últimas normas internacionais. Então, esse conteúdo, a proposta é te passar alguns pontos que você deve sim observar na hora de fazer a escolha de uma cadeira de carro. Então, se você está buscando uma cadeira de carro e está vendo a possibilidade de talvez comprar uma cadeira de carro usada, antes de comprar a cadeira, assista o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai tirar suas dúvidas e vai fazer com que você faça a melhor escolha, certo? Quero já também comentar que essa cadeira é da minha família, é da minha sobrinha mais velha, que tem 15 anos, então é uma cadeira que eu sei o histórico dela, e esse é um dos principais motivos que você deve observar na hora de fazer a compra de uma cadeira usada. Não saber o histórico, a procedência da cadeira, o que aconteceu com ela até chegar nas suas mãos. Você não sabe se a cadeira passou por um acidente, se a cadeira é muito antiga, se está com as peças originais, enfim, se a cadeira está montada corretamente. Então a gente preparou esse vídeo para te alertar e fazer a melhor escolha para a segurança do seu filho. Então este já é o primeiro ponto, já vamos começar por ele. Não saber o histórico da cadeira te faz comprar um produto eventualmente que você não sabe o tempo que a cadeira existe, que a cadeira foi fabricada, se ela eventualmente já esteve participando de um acidente. Então se eventualmente o carro colidiu, a cadeira já sofreu o impacto para o qual ela foi projetada. No momento que a cadeira passa por um esforço muito grande, toda a estrutura da cadeira ela pode estar com uma aparência intacta, porém ela não vai suportar um novo impacto e não vai ser seguro para o seu filho. Então esse primeiro ponto é muito importante. Se a gente está falando de uma cadeira de carro que você sabe a procedência, que é da sua irmã, que é do seu amigo, que você sabe que a cadeira ela foi muito bem armazenada, que ela não ficou exposta ao sol, enfim, que ela não participou de um acidente, que ela ainda está dentro do próximo ponto que a gente vai falar, que é o tempo de utilização, que ela ainda está dentro, digamos, de uma validade aceitável de uso, que as peças estão funcionando corretamente, é outro assunto. Aqui a gente está falando daquele tipo de produto que você efetivamente não conhece a pessoa que você está comprando, você não conhece a procedência, e o mais importante é que não tem como garantir. Então, se uma pessoa te falar, é a mesma coisa que acontece com o carro. A gente tem algumas informações que são públicas, tem a aparência do produto que a gente consegue visualizar, mas o histórico, todo o acontecimento, tudo que aconteceu ao longo do tempo, desde que o carro foi fabricado e começou a rodar, a gente não tem como saber tudo o que aconteceu. O mesmo acontece com uma cadeira de carro, certo? A gente não tem como saber, não existe um histórico que fica registrado tudo o que aconteceu com o produto. Existe também um outro ponto que eu comentei há pouco, que é a questão do armazenamento. A gente nunca sabe como esse produto ficou guardado, por quanto tempo ele ficou guardado, e a gente sabe que estruturas de plástico, qualquer produto de plástico, eventualmente qualquer tipo de produto que fica muito tempo guardado, ele desgasta. Então eu tenho um exemplo prático meu, que eu quero compartilhar contigo, que eu já falei algumas vezes para os nossos amigos, que é com relação a uma mala de mão. Ela ficou guardada atrás do roupeiro dos meus pais, na época que eu morava com eles. Ela deve ter ficado lá 8 meses, 1 ano parada até a próxima viagem. Quando eu fui utilizar, era uma mala de mão de rodinha, que tem a estrutura plástica por dentro e o tecido por fora, mala de mão tradicional. Como ela ficou exposta ao sol, ela ficou atrás do roupeiro que pegava o sol da janela, quando eu fui utilizar a mala, eu apertava ela, a mala desmanchava. Por quê?
ficou mal armazenada, o sol ressecou o plástico e isso pode acontecer com uma cadeira de carro. Enfim, pode acontecer com qualquer produto. É esse ponto que a gente precisa aqui observar. Não saber o histórico do produto, não saber a forma como foi armazenado, não saber se o produto passou por um acidente e ele vai estar apto a transportar o seu filho com segurança. Alguns pontos também importantes de comentar. Aqui eu estou com uma cadeira que eu conheço o histórico, que eu sei que não teve um acidente, e aqui a gente está com um modelo de exemplo, certo? É uma cadeira que já tem 15 anos, é um modelo antigo e isso vale para qualquer tipo de cadeira, não propriamente para esse modelo que está aqui na bancada. O assunto, todas as dicas, elas são gerais, ok? Então, aqui é só um exemplo para você ver que uma cadeira ela pode estar com uma aparência até ok, porém a gente não sabe a idade dela e a gente também não sabe qual foi o histórico dela até chegar na tua mão, certo? Agora eu vou então para a dica 2, que são as normas. Ao longo do tempo, o mesmo que acontece com celulares, eles vão evoluindo, normas de segurança, sejam de carros ou de cadeiras, vão evoluindo também. Então, os engenheiros eles vão estudando, aprimoram os produtos, as normas técnicas de segurança e também as normas dos testes de impacto. Então, conforme vai passando os anos, novas normas entram no mercado e elas são muito importantes para trazer novas opções de proteção para as crianças, ok? Então, conforme vai passando o tempo, as normas elas vão evoluindo. Pode ser que uma cadeira que tenha 15 anos, que é o caso dessa daqui, ela seja de 2 normas atrás e essa norma, inclusive, ela nem está sendo mais fabricada. Atualmente na Europa, lembra, eu já comentei aqui no canal que as normas brasileiras, elas são baseadas nas normas europeias. As normas que estão no Brasil, elas estão um pouquinho ainda defasadas com relação ao que a gente já tem na Europa. Na Europa, nós já temos a iSize. Anterior à iSize, e é a norma que está sendo utilizada aqui no Brasil, é a ECE R4404. E antes dessa norma era a Final 03. E isso já faz muitos anos. Então, as normas que são R4403, elas não podem nem ser mais fabricadas e comercializadas na Europa. A Final 04, ela não pode ter mais novas aprovações, mas ela ainda pode ser comercializada. E agora a norma atual é a iSize. Essa cadeira aqui, por exemplo, ela é muito antiga. Ela com certeza ela é baseada na R4403, ou uma antiga. Então imagina, um produto que foi fabricado há muitos anos atrás, que foi testado de acordo com uma norma mais antiga ainda, com certeza ele não oferece a mesma proteção de uma cadeira que é mais atual. Então, tudo que acontece de evolução nos produtos, eles são sim para trazer novas melhorias e mais segurança nos produtos, certo? Então esse é um ponto muito importante também de se observar. Tudo que a gente tem, por exemplo, em um veículo mais antigo, comparado com um veículo mais novo, os veículos mais novos normalmente são projetados para serem mais seguros. Celulares têm novas câmeras, novas funcionalidades, então isso tudo vai evoluindo, o mesmo acontece em cadeiras de carro. Então os modelos mais novos são mais seguros do que modelos mais antigos, certo? Antes da gente ir para a dica 3, eu já tenho que te convidar, caso esse vídeo esteja te auxiliando de alguma forma, deixa o like, é muito importante para que esse conteúdo alcance outros pais e mães que estão buscando esse tipo de informação. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, é gratuito, nos ajuda muito. Tem um botão vermelho aqui embaixo, se ele tiver vermelho porque você ainda não é inscrito. Auxilia o Compare Baby a crescer e a gente te auxilia trazendo vídeos novos todas as semanas. Aproveita, se inscreve agora, não deixa para depois. E se você ainda não conhece, o Compare Baby tem um clube de descontos, onde lá a gente compartilha diariamente diversas promoções de produtos para bebê, grupos no WhatsApp, Telegram e Facebook com diversas ofertas de produtos em tempo real. Então não deixa de participar para economizar muito no enxoval do bebê, certo? Os links estão aqui embaixo, aproveita para participar. Vamos lá para a dica número 3. Há muitos anos atrás, como eu comentei, há um tempo atrás, as normas que eram utilizadas como padrão para certificações eram outras que nem mais são permitidas a comercialização. Um outro ponto muito alarmante era que não era obrigatório ter certificado do Inmetro nos produtos. Então o Brasil recebeu uma enxurrada de produtos, muitos itens que não tinham certificado do Inmetro, que não passavam pelos testes. Então exigia-se uma certificação com base em algum teste de fora, mas o Inmetro propriamente dito não tinha os seus padrões
de segurança. E isso foi mudando ao longo do tempo. O Inmetro começou a ser mais rigoroso, exigindo novos testes, porém cadeiras muito antigas, aquelas bem antigas, eventualmente você vai comprar e a cadeira não tinha nenhuma certificação. Então, além de ser um produto antigo, que eventualmente ficou mal armazenado, que você não sabe a procedência, que daqui a pouco passou por um acidente, não vai oferecer segurança para o seu filho, genuinamente aquela cadeira também já não era segura porque ela não tinha uma certificação, não era exigido no Brasil. Então isso é muito importante. Ainda bem que isso foi evoluindo, que o Brasil passou a ter mais normas, que a gente tem novas certificações, mesmo que a gente ainda não tenha mais atual, é muito superior ao que a gente tinha antigamente. Inclusive em diversos outros produtos nem era obrigatório ter certificação, como carrinho, cadeiras de alimentação, e que hoje em dia é obrigatório. Então é importante observar, cadeira muito antiga, cadeiras usadas eventualmente nem tinha certificação. Então observa isso antes de comprar e colocar o seu filho sentado. Dica 4. Esse ponto também no Brasil ele é um pouco controverso, que é validade de cadeirinha. A gente já falou isso em alguma live sobre cadeiras de carro, e a validade no Brasil não é um item obrigatório, tá marcado no produto. Nos Estados Unidos, por exemplo, as cadeiras têm atrás tagueado quantos anos ela vale. Por quê? A gente sabe que o produto vai desgastando com o tempo, como a gente já falou antes, o plástico vai ressecando. Inclusive eu vou te mostrar aqui como está o cinto da cadeira, como está o plástico da cadeira. A cadeira vai desgastando, mesmo que a cadeira não tenha passado por um esforço muito grande, não tenha participado de um impacto forte, o plástico com o tempo, com o sol, ele vai quebrando, ele vai ficando frágil. Então aqui vai ficar bem fácil de você visualizar. É uma cadeira que não passou por acidente e o plástico já não está bom. Claro, também a cadeira tem 15 anos, ela não está mais com a capa original. A minha mãe fez uma capa nova para colocar na cadeira, certo? Porque a capa original estava desgastada. Então, como a gente não tem uma base específica aqui no Brasil, colocando uma data de validade nos produtos, a regra normalmente é o tempo de utilização da cadeira, é o tempo de que a cadeira ela é certificada no mínimo. Então, por exemplo, uma cadeira que é certificada de 0 a 18 quilos, 0 a 18 quilos em média 4 anos. Então, uma cadeira não vai ser por menos tempo que isso. Outras cadeiras são de 0 a 25, outras são de 0 a 36. O tempo de utilização de uma cadeira de 0 a 25 é uma média de 5 a 6 anos, depende muito do tamanho da criança, enfim, tem várias variáveis. E existe também as até 36 quilos, essas são pelo menos até 10 anos, que é a última certificação que a gente tem no Brasil. Então, as cadeiras, elas não vão durar para sempre, assim como não dura para sempre um celular, assim como não dura para sempre um carro. Enfim, todos os produtos eles não têm uma vida útil tão longa, eles vão perdendo funcionalidade e vão perdendo também a segurança. Então, existe sim esse ponto para você observar. Se a cadeira não passou por um acidente como essa daqui, mas ela tem 15 anos, com certeza ela não vai estar mais segura comparado a uma cadeira nova. O plástico vai ter desgastado, as fivelas não vão segurar como antes, o cinto, tecido vai corroendo, inclusive o próprio tecido original da cadeira foi desgastando ao longo do tempo, teve que ser substituído. Então, isso vai acontecendo, todos os componentes da cadeira eles vão se desgastando. Outro ponto muito importante que você deve observar é o ponto 5 que a gente separou, que é o produto ele pode estar incompleto, como ele também pode não estar funcionando corretamente. A gente sabe que tudo que é mecânico, ao longo do tempo, eventualmente uma peça enferruja, emperra, racha, enfim, tudo que é plástico, tudo que é tipo de material que a gente tem manuseio nele, a força do tempo pode desgastar. Então, a gente tem que estar com um manual da cadeira para saber como instalar corretamente. Muito dificilmente uma cadeira de 15 anos vai ter um manual na internet e possivelmente, em raríssimos casos, vai ter um manual físico. As etiquetas da cadeira, com o tempo, elas vão descolando, então, eventualmente, essa daqui, por exemplo, tem a etiqueta, mas ela já está toda desgastada. Claro, né? 15 anos com o sol e também com eventualmente vai limpar, acaba estragando, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Eventualmente, alguma peça caiu e a peça faz parte da instalação. Isso faz com que a cadeira não fique mais segura. Outro ponto também importante, alguém tirou o tecido para lavar da cadeira e depois na hora de montar o cinto, montou o cinto todo errado e eventualmente deixou alguma fivela solta. Deu impacto, a cadeira pode não suportar o impacto.
e não ser segura para o seu filho. Então são diversos pontos que a gente tem que observar na hora de fazer a escolha de uma cadeira de carro, principalmente cadeira de carro usada. A gente sabe, como eu comentei antes, que a realidade financeira do Brasil é totalmente diferente, porém, cadeira de carro nos itens que você vai comprar para o seu filho, possivelmente seja o item que você vai mais utilizar. As cadeiras de carro, muitas delas são de 0 até 18 quilos, até 4 anos. Imagina fazer um investimento que você vai utilizar por 4 anos. Vai fazer um investimento de uma cadeira de carro de 0 até 36 quilos. Vai fazer um único investimento que você vai utilizar um único produto até parar de usar. Então, o que a gente muitas vezes observa? As pessoas fazem os investimentos em alguns produtos que são mais expostos, muitas vezes maior. Então, eventualmente, quer um carrinho muito bonito, mas na hora de escolher a cadeira de carro não se preocupa tanto. Quer escolher uma bolsa de maternidade linda, mas não foca tanto na cadeira de carro, que é o item mais seguro para a criança, que é o item de maior importância de segurança para o filho. Enfim, aqui não é questão de julgamento, mas é importante a gente fazer esses comparativos, porque a cadeira de carro dentro do item de enxoval, seja cadeira de carro, é importante comentar, a gente está falando aqui cadeira de carro, mas pode ser bebê conforto e também assento de segurança, ok? Então, tudo que é dispositivo de retenção para o carro, vale essas dicas que a gente está falando. Então, na hora de fazer a escolha de um item de segurança para o seu filho, faça melhor, porque é um tempo de utilização grande e no momento que você está utilizando o produto, se eventualmente você sofreu um acidente, pare de utilizar a cadeira imediatamente e substitua ela. Porque o que acontece? A cadeira ela tem diversos pontos de ancoragem, então quando a gente faz a instalação tem que ser com Isofix ou cadeira de carro instalado com cinto de 3 pontos. E pela estrutura da cadeira, a gente tem pontos de absorção de impacto. Então, a cadeira ela sofre o impacto, sabe como acontece com o para-choque do carro? Muitas vezes a estrutura do veículo ela foi projetada para amassar mesmo, eventualmente absorver esse impacto para não passar para os ocupantes do veículo. A mesma coisa acontece com a cadeira, ela foi projetada, os engenheiros estudaram os pontos que melhor ela ia absorver os impactos. Então, a cadeira ela pode estar estruturalmente a aparência dela boa, ok? Não tá com rachado, enfim, não tá com nada. Porém, por dentro da cadeira, daqui a pouco ela tá trincada, porque na hora do impacto teve o acidente, teve o impacto, a cadeira absorveu, fez o seu papel, ela tá com uma aparência boa, mas ela não tá mais hábil a sofrer um novo impacto. No próximo acidente, né, enfim, não se espera isso, mas se eventualmente acontecer, ela não vai ser mais efetiva, ok? Isso vale para as outras peças também, que tem desgaste com o tempo de utilização, cinto que vai desgastando, tecido vai corroendo, plástico vai quebrando, enfim. A ideia desse vídeo é te alertar que, eventualmente, a melhor escolha não é fazer a escolha por uma cadeira de carro usada. Então, as dicas estão aqui no vídeo, a ideia do vídeo não é ser nenhum vídeo polêmico, e sim informativo, ok? E espero que ele te auxilie de alguma forma a fazer a melhor escolha para sua família. Se o vídeo te auxiliou de alguma forma, deixa o like. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários, vou ter o maior prazer em te responder. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tem um botão vermelho aqui embaixo, auxilia o Compare Baby a crescer. E eu te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado, tchau, tchau!